Olá, meu nome é Regiane Rocha, sou facilitadora da oficina Yoga Shakti e hoje nós vamos fazer a segunda aula do módulo Durga. Essa oficina é oferecida pela Secretaria de Cultura de Franco da Rocha. Estamos nessa aula, na segunda aula do módulo Durga. Na primeira aula, nós trabalhamos a história do surgimento de Durga. Então, a gente trabalhou a parte da literatura, a parte da mitologia de como foi o surgimento de Durga. E hoje nós vamos trabalhar um mantra de Durga. Dentro das tecnologias ou das técnicas do yoga, nós temos uma série de possibilidades. E para a gente poder trazer a força de Durga, para a gente trabalhar as nossas emoções, a gente vai trabalhar hoje, vou apresentar para vocês hoje a técnica do mantra ritualístico. Vamos entender um pouquinho a própria Durga, o que ela representa dentro dessa nossa jornada do despertar da deusa interior. Durga vai representar para nós toda a nossa... o grupo de emoções. Eu estou aqui buscando um nome que é mais assertivo, como se fosse o nosso menu de cores, mas em vez de cores a gente vai ter um menu de emoções. Então a gente pode ter tristeza, raiva, medo, felicidade, iluminação, neutralidade. Então a gente tem aí uma imensidão de possibilidades emocionais. E, em geral, as nossas emoções mais básicas são o medo e a raiva, porque são muito estimuladas no nosso dia a dia, né? Ou a gente se sente com medo, ou a gente age com raiva. A raiva também é um tipo de defesa ao medo. E Durga vem representando essa proteção, vem representando essa capacidade da gente desenvolver o nosso poder pessoal, da gente desenvolver a nossa força de vontade. E a partir dessa força de vontade, a gente vai conseguir dar os limites adequados nos seus determinados lugares. Na maioria das vezes, a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer nas situações. Mas o que impede a gente? Às vezes o medo de não ser ouvida, o medo de ser rejeitada, o medo de retaliação, o medo de repente, sei lá, passar vergonha ou ser humilhado. Então, essas dificuldades, esses medos que a gente sente, impedem a gente de dar o seu colocar as pessoas no seu devido lugar. Inclusive quando essa pessoa somos nós mesmos. Muitas vezes a gente tem comportamentos exagerados ou coisas do tipo que depois fazem a gente ficar com vergonha. Então esses limites não são apenas limites externos ao outro, são limites a nós mesmos. Quando nós temos clareza de quem somos, quando a gente começa a entender que tá tudo bem, começa a se perdoar, começa a ser menos crítico, menos julgador, menos carrasco com a gente também ameniza a nossa forma de lidar com as pessoas do lado de fora. Então, é muito importante que a gente comece a fazer esse trabalho e a energia de Durga vem convidando a gente a aprender a lidar com essas energias. E primeiro a gente vai começar a trabalhar isso no módulo energético. E o que isso significa? Quando a gente trabalhar com o nosso mantra ritualístico, ele vai ajudar a trazer a energia de Durga através do som para todas as nossas células, que é uma energia de empoderamento, de clareza sobre quem nós somos. Isso não significa que você vai ser violenta, porque como nós vimos na nossa história de Durga, ela tem tanto a face de Durga como a face de Kali. Mas vejam, ela só ativa a Kali quando a situação é agravada. E isso significa o quê? Nós temos todas as possibilidades, desde a paz, do amor, da tranquilidade, da gestão do conflito a partir da não violência, até o ponto mais drástico, que é quando Kali se manifesta. Mas quando a gente está falando de violência, no sentido de Kali, a representação de Kali não é uma violência contra o outro. A representação de Kali é você usar a estratégia, a sua sabedoria, para você saber quais são os vícios que você mantém, quais são os problemas que o seu ego carrega, o seu samskara, que é como a gente chama ego em sânscrito, e que prejudica você, impede você de viver plenamente. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Se você começa a fazer uma dieta, ou se você busca emagrecer, por exemplo,
O que você vai perceber? Você vai acreditar que não tem capacidade para organizar a sua própria rotina alimentar. Você pode se sentir inábil para fazer atividade física. Você pode ter dificuldade de colocar limites nos seus horários na hora de dormir, que o dormir é uma das coisas indicadas. Você vai poder apresentar, por exemplo, que tem dificuldade de tomar água, a quantidade que foi pedida. Então, essas micro dificuldades, essa quantidade toda de negações ou de dificuldades que você enfrenta, inviabiliza uma questão. Então a pessoa fala, eu quero emagrecer. Dizer isso significa que você precisa mudar todo um conjunto de comportamentos. Do contrário, você não vai conseguir chegar naquele resultado. E quando você vai chegando nesse resultado, você vai percebendo que você não é a pessoa que começou a jornada lá atrás. E isso a gente está falando do emagrecimento, mas pode ser aplicado, por exemplo, às relações afetivas. A relação com o filho, a relação com um parceiro, a relação com os pais, a relação com o irmão. A gente vai ter isso projetado aí nas nossas experiências pessoais. Cada pessoa vai ter os seus enfrentamentos. Agora, o que fica claro para nós no estudo de Durga? Quanto mais você tem enfrentamentos em tudo quanto é lado, tem dificuldade no trabalho, dificuldade na vida pessoal, dificuldade com as próprias questões internas, você vai perceber o quê? Que existe uma fragilidade na sua personalidade em resolver problemas. E aí a grande questão que você precisa começar a considerar é: a sua dificuldade é de resolver problemas ou a sua dificuldade é de levar essa solução a cabo? Porque muitas vezes você sabe o que dizer, o que fazer, mas você não faz porque você tem medo da retaliação, do que o outro vai fazer, enfim, um medo muito forte de ser atacado de alguma maneira, ou de não ser acolhido, ser humilhado, enfim, várias coisas que podem estar aí no seu imagético, na sua mente. E o mantra ritualístico, que é essa primeira técnica que a gente vai trazer na aula de hoje, ele é uma ferramenta para ajudar a mente a sair daquela confusão que muitas vezes acontece quando a gente entra na proposta de resolver um conflito. Então, um conflito chegou na minha vida, seja eu que tenha causado, seja que tenha chegado até mim por algum outro caminho. Se esse enfrentamento, né, que chega até mim, ele me dá aquele medo, aquela sensação de recuo, de não querer estar ali, ou então uma indignação, uma raiva muito grande que eu preciso me posicionar, ele indica pra gente, ele demonstra pra gente que a gente fica com essa fermentação, ou do medo, que dá aquela contração, ou da raiva, que é a tentativa de expressão, de expansão daquela indignação, né? E essas duas coisas vão deixar a nossa cabeça ali, ó, fervilhando. Seja pelo medo, a sensação de, você já imaginou se pode acontecer coisa tal, e aí milhares de possibilidades. E a raiva, a mesma coisa, eu vou dizer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou até lá, tô pensando o quê, não sei o que lá. Tudo isso vai fervilhando na mente. Essa efervescência é uma falta de habilidade em conter as próprias emoções. E essa falta de habilidade, ela não é uma falta de habilidade estabelecida porque você é uma pessoa fraca. É um não exercício dos limites. É você não saber lidar com essas mesmas situações com outros recursos. E nesse caso, o exercício do mantra ritualístico, ele vai ajudar a sua mente a desenvolver um padrão de resposta. Então, você vai ficar ali fixado, né, fazendo o mantra. O som do mantra, que no caso do mantra da Durga, que nós vamos trabalhar, ele é Om Dum Durgaye Namaha. Esse mantra vai ficar na descrição do link deste vídeo, e aí vocês vão poder estudar quantas vezes vocês acharem necessário, até que vocês consigam guardar o registro auditivo desse mantra, ok? Então, conforme você vai dizendo este mantra, você vai ativando dentro de você uma energia diferente. O grande poder dos mantras, principalmente quando a gente está falando de mantras sânscritos, a gente ativa através da palavra a energia daquilo ali. O poder das palavras é conhecido no mundo todo, do científico até o mais oculto, né? E a gente vai trabalhando dessa forma a ativação dessa força. Então, o som
do mantra vai ativar uma força nas suas células que devagarinho vão se tornando combustível para que você consiga colocar os limites nos devidos lugares. Mas é importante a gente entender, do mesmo jeito que quando você vai fazer atividade física, você não vai fazer tipo levantar o braço e aí seu músculo salta. Você vai ter que fazer isso gradativamente, começar a ter os resultados, os mantras também. Então, você vai fazer uma repetição de 27, 54 ou 108. E isso é para a gente começar a ancorar essa força do poder dentro de nós. E aí eu vou explicar para vocês, primeiro, o que o Om Durga Ye significa, Namaha significa, e depois eu vou explicar como vocês podem fazer a contagem. Vamos lá? Ok, vamos lá. O que a gente vai... vou dar a significação do mantra primeiro. Om Dum Durga Ye Namaha. Namaha significa saudação. Então, é a última palavra que aparece aí no nosso mantra, mas ela, na tradução, vai lá pra frente. Então, saudação a Durga, a mulher, a Durga Ye, e a tradução desse mantra, ele tem uma significação muito semelhante com outros mantras bem pequenininhos do sânscrito, porque como ele é uma língua bem complexa, cada tradução vai virar uma coisa longa. Vou dar um exemplo simples disso, Namastê. Você fala Namastê, aí quando você vai ver a tradução é o Deus que é em mim, saúda o Deus que é em você, ou eu saúdo o Deus que é em você, ou eu saúdo a sua existência e também a minha. Então, é muito longo. Por quê? Porque existe toda uma simbologia por trás daquele elemento, daquele ícone ali, né? E o mantra não é diferente. Então, Om Dum Durga Ye Namaha significa, bem de maneira geral, né? Eu saúdo a protetora, que Durga ela é vista como protetora, então geralmente quando se fala de Durga se entende como a proteção, a protetora dos devotos do Dharma. E o que isso significa? Que são as pessoas que estão indo em direção aos seus propósitos de vida. Então Durga defende, cuida e protege de todas as pessoas que estão sendo honestas com os seus próprios propósitos, com o seu próprio caminho. Então, quanto mais verdade você tiver, mais proteção de Durga você vai ter. Então, é a protetora dos devotos da verdade, né? Então, quando você ouve esse mantra, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar pedindo proteção para a sua busca que é verdadeira. Você está buscando transmutar a si mesmo, você está buscando levar verdade para o mundo, e para a gente conseguir dizer a verdade, é muito importante que a gente perceba que a gente precisa desenvolver um caminho para isso. Por mais que a pessoa diga, eu acho que a verdade é fundamental, quantas vezes mesmo a pessoa mais rígida nisso não teve que inventar, omitir ou fazer coisas aqui ou ali em determinados pontos, porque as outras pessoas não davam espaço para essa verdade, não é mesmo? Então, o mantra vai ter esse sentido e a repetição dele vai trazer essa força. Eu peço força para poder representar a verdade neste mundo. E Durga vai te trazer essa proteção. Bom, esse é o significado. Com o som que você vai repetindo, Om Dum Durga Ye Namaha, Om Dum Durga Ye Namaha, você vai nutrindo energeticamente a favor do som o seu corpo, as suas células, até em nível celular. E como é que você vai nutrindo pelo som. A repetição vai dando uma ordem para sua mente, porque é repetitivo, então ela vai dando uma cadência, um ritmo para sua mente poder estruturar ali um assentar, né? Quando a gente tem um ritmo, como a gente tem as batidas do coração, a gente começa a ter uma calma. O ritmo traz uma linearidade, uma segurança, calma para nós. Então, ele tem essa função na mente. Ele dá ritmo e ajuda a manter a atenção fixa num determinado
ponto, que no caso aí seria o mantra. Então, você já tem duas vantagens fazendo essa prática. E eu vou te mostrar agora como a gente costuma fazer essa contagem, porque você não vai conseguir contar nos dedos. É claro que você pode fazer isso, mas fica um pouco mais, fica mais uma coisa para você poder fazer, né? Porque você já tem que fazer o mantra em voz alta, receber isso, porque você vai sentir essa vibração, e ainda tem a questão de você ter que observar a orientação da mente e ainda contar, né? Então, para facilitar a contagem, a gente costuma utilizar esse instrumento. Ele chama aqui, no formato dele, a gente vai chamar ele de malá. Esse material físico é o malá, mas a gente chama de japamala. Por quê? Porque aqui a gente vai contar. E o japa significa sussurrar, orar, né? Então, são sussurros, a gente vai fazendo devagarinho. Por quê? Os japamalas, eles são utilizados para essas disciplinas. Aqui tem 108 contas, ó. Né? Vou colocar ele na lateral para ficar mais fácil. Tem 108 contas. Essa pontinha azul aqui, no caso, ela tá dividindo 54 para um lado e 54 para o outro. Mas não se preocupem com essa questão, a gente vai ter japa de todos os modelinhos, tá? Então, quando a gente vai trabalhar o japamala, a gente pode fazer 27 contas, então você pode pegar um japamala, contar 27 e de repente marcar para poder fazer só aquele. Você pode pegar a metade dele para poder fazer 54, ou você pode fazer a volta todinha, que aí você fez 108. Talvez nesse momento seja interessante você começar com 27, porque essa energia vai circular no seu corpo e você vai precisar entender o quanto que você está preparado para receber isso agora. É importante que não é para você ficar repetindo aleatoriamente, tem que estar concentrado no som da sua própria voz para que você possa ir acalmando internamente e recebendo os benefícios. Então, se eu fizer aleatoriamente, eu não vou receber benefício? Vai, mas muito menos e a gente tem pouco tempo. Então, quanto mais o seu tempo for usado de maneira inteligente, de maneira adequada, mais o seu benefício vai ser potencializado e você tem a ganhar com isso, ok? Então, agora eu vou explicar como você vai utilizar o japamala para poder fazer a sua disciplina de mantra ritualístico, que também é chamada de dharana. Aí eu vou explicar um pouquinho do japamala e do dharana. Vamos lá? Ok, agora a gente vai entender um pouco o que é dharana. Dharana é um dos 8 passos do caminho de autorrealização trazido por Patanjali, um estudioso do yoga clássico, que é considerado uma grande figura dentro dos estudos do yoga, porque ele sistematizou o yoga para o acesso das pessoas. Até então, o yoga era uma coisa fechada só para pessoas que eram estudantes de yoga, né? E não estudantes como nós somos hoje. Eram estudantes indianos dentro de grupos específicos e fechados. Isso não era para qualquer pessoa. Então, Patanjali faz esse estudo e traz para gente 8 passos específicos para que a gente possa chegar à autorrealização. E nesse caso, o dharana, ele é o passo 7 e o primeiro passo da mente. Aliás, o passo 7 não, o passo 6, porque aí nós temos dharana, dhyana e samadhi. Então, dharana é o primeiro anga, ou a primeira parte, porque anga significa parte, a primeira parte para a mente. Então, quando a gente tem os estudos hoje em neurociência, que vão trabalhar a questão da atenção plena, do mindfulness, está baseado nessa lógica da sistematização da atenção da mente. E aí a gente vai trabalhar dharana através do mantra ritualístico, porque como ele tem essa lógica da sequência, do ritmo, da ordem, da atenção, ele é um preparo para a atenção, para que depois da atenção você progrida para a concentração, que aí é a própria meditação em si. Mas ela também é chamada de meditação ritualística, porque tem todo esse trabalho de ordenação da mente, sem o qual você não vai conseguir fazer meditação de fato, porque a meditação ela é muito mais do que uma atenção, ela é uma concentração num único ponto por um grande período de tempo. Então,
não é tão simples da gente atingir esse objetivo, né? Então, isso é dharana. Agora, vamos entender como que a gente vai usar o nosso malá, como é que a gente vai usar esse instrumento para que a gente possa fazer as nossas práticas. Primeira coisa que a gente vai entender é que, ritualisticamente, a gente vai utilizar o dedo do meio. Por que a gente vai usar o dedo do meio? Para poder segurar o nosso japa, o nosso japamala. Porque o dedo do meio, ele é o dedo relacionado com a energia do coração. O dedo indicador, que a gente costuma geralmente fazer um modelo de pinça com o dedão aqui, ele indica nos estudos de yoga, ele indica o ego, é o dedo que a gente aponta para o outro, que a gente aponta pra gente, né? Então, esse é um dedo que ele tá viciado, então a gente costuma não utilizá-lo, porque a gente pode estar fazendo uma força em favor do ego, e não é isso que a gente quer fazer uma força em favor do amor do coração. Então, a gente vai usar o dedo do meio. Aí, eu vou pegar aqui o meu japa e vou segurar ele com o dedo do meio, aqui, ó. Segurei ele com o dedo do meio, com o dedão eu vou ir passando as contas de acordo com a minha fala. Então, eu vou falar Om Dum Durgaye Namaha, Om Dum Durgaye Namaha, Om Dum Durgaye Namaha, e eu vou fazendo até que eu complete um ciclo de 27. É muito importante, 27, 54 ou 108, é muito importante que você reconheça que se você fizer aleatoriamente, você vai ter benefício. Mas, gente, é a mesma coisa de você fazer uma viagem imensa para chegar na beira do mar e chegar lá, ficar só deitado na areia, olhando a água, não colocou nem o pé, não sabe nem qual que é a densidade da água. Então, é importante que você entenda, se você já tá aí, você já ocupou, deixou um tempinho, buscou o japamala, tá fazendo? Então faz com entrega porque eu tenho certeza que você vai ter excelentes resultados. Então, essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado desse conhecimento e a gente vai fazendo as atividades. Durante todo o módulo do Durga, esse vai ser o seu mantra para você poder trabalhar essa reconfiguração das emoções, trazer toda essa nutrição para as suas células, para você poder aprender a colocar os pontos nos is. Aí tem a pergunta-chave, né? A dica de ouro. Ah, então quer dizer que se eu fizer todo esse trabalho, eu vou conseguir colocar os limites? Desde que você escolha sim. Porque todas as ferramentas e todas as técnicas que vierem, elas vêm para fortalecer a sua escolha. Elas vêm para fortalecer o seu ato de ir lá e tentar melhorar. Então, elas vão te dar condições adequadas, mas é você que precisa começar a agir, ok? E qualquer dúvida ou qualquer contribuição pode colocar nos comentários aqui do nosso YouTube, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Até lá. Om Namastê.